Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, cânticosccb.com.br e youtube.com. Ouça agora a Palavra de Deus. Nosso Deus, por nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, querido ouvinte, hoje é dia 21 de agosto de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15 e versículo 16. Para quem ainda não conhece o livro de Neemias, para você localizar, mais fácil você abrir o livro de Salmos e voltar para trás. Voltando tem Jó, e depois o livro de Esther, e o terceiro livro para trás, Neemias. Você acha o livro de Salmos no meio da Bíblia e volta 3 livros para trás, é o livro de Neemias. Glória a Deus. Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Acabou-se, pois, o muro ao 25 de Elui, ou melhor, de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós. E bateram-se muito em seus próprios olhos, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e Justo, em nome do Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada ouvinte, Pai. Senhor, desvenda os seus olhos para que possam compreender a Tua palavra, para que possam entender e aplicar em suas vidas, para que sejam prósperos, para que sejam abençoados, para que sejam santificados, purificados, justificados pela Tua palavra. Que o Senhor, por misericórdia, Pai, venha salvar estas vidas. Iluminar, Senhor, o sentido da sua vida, os vossos pensamentos, a mudar os seus corações, a salvar estas vidas, para que possam crer no Senhor Jesus Cristo e serdes salvos, e serdes curados, transformados e libertos. Estenda a tua mão, Pai, para operar, para libertar do império das trevas. Transforma estas vidas, Pai. Perdoa os seus pecados, perdoa os nossos pecados, por amor do teu santo nome. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Dá vitória a cada um de nós, por tua infinita misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Neemias, até então, era copeiro do rei. Servia o rei Artaxerxes. Experimentava o vinho e servia o rei Artaxerxes. Assim foi Neemias. E o povo de Jerusalém, que foram levados cativos por 70 anos pelo rei Nabucodonosor, já estavam em Jerusalém há 16 anos praticamente. E Neemias estava lá, junto com o rei, no palácio, na fortaleza de Suzã. E veio Anani, um dos seus irmãos, a avisar Neemias que a situação lá estava terrível, que eles estavam em grande miséria, em sofrimento, em escassez, o muro de Jerusalém fendido,
as portas da cidade de Jerusalém queimadas a fogo. E Neemias muito se entristeceu por tudo isso. Você vê no capítulo 1 deste livro. Neemias orou a Deus por eles. Neemias jejuou a Deus por eles. Intercedeu. Buscou a Deus por causa do sofrimento dos seus irmãos. E Deus pôs no coração de Neemias para que ele fosse até Jerusalém, para que fosse edificar a cidade de Jerusalém. E assim Neemias foi. Falou com o rei. O rei percebeu que Neemias estava triste, pois Neemias sempre era uma pessoa alegre quando trabalhava para o rei. Mas naquele dia ele estava triste, muito abatido, por ver a situação dos seus irmãos, os judeus. E o rei percebeu que ele estava triste. E Neemias acabou por dizer ao rei a causa da sua tristeza, do seu sofrimento. E Neemias pediu ao rei para que desse cartas a ele, para que ele fosse enviado para Jerusalém, porque ele queria restaurar a cidade de Jerusalém. Capítulo 2 diz: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Viva ao rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias, tudo o que fazia, buscava a Deus em oração. Buscava o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Assim fazia Neemias continuamente. Lançava sobre Deus toda a sua ansiedade. E Deus cuidava de Neemias. E Deus colocava no coração de Neemias o que ele devia fazer. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Deus havia colocado no coração de Neemias para que fosse edificar a cidade de Jerusalém, pois já teria terminado o cativeiro, já tinha passado 16 anos e o povo estava em grande miséria. Mas Neemias não mediu distâncias. Neemias buscou a Deus por eles, pelos seus irmãos. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do rei, do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. Neemias não foi de mãos vazias. Neemias foi preparado para edificar a cidade. Neemias se preparou. Quando Deus nos destina a fazer alguma coisa, alguma obra, alguma missão para Ele, para o seu reino, em prol de alguém, Ele não deixa nós irmos de mãos vazias, mas primeiro Ele nos prepara. Mas a nossa parte temos que fazer. Temos que buscar a Deus a direção em oração, em jejum. Assim fez Neemias. Ele se preparou, porque ele sabia que lá na frente tinha uma oposição, porque ele sabia que lá na frente tinha Sambalate, Tobias e Gesem, os inimigos da obra do Senhor. O apóstolo Paulo diz que uma grande porta me foi aberta,
mas muitos são os meus adversários. Uma porta grande Deus abriu para o apóstolo Paulo, mas eram muitos os seus adversários, os seus inimigos. Neemias, de copeiro do rei, passou a ser um empreendedor, um governador. Buscou primeiramente a Deus em oração. Meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem, querido irmão e querida irmã, quanto tempo você tem buscado a Deus em oração? Tem buscado a direção de Deus em oração? Tem jejuado, tem se esforçado, tem clamado a Deus? Porque nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, porque não estamos lutando com pessoas, contra pessoas. Mas estamos lutando contra principados e potestades. Estamos lutando contra os poderes das trevas. Então temos que estar preparado. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6 que nós temos que tomar toda a armadura, não uma parte delas, mas toda a armadura. Desde o capacete até a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, calçar os pés com a preparação do evangelho, ou seja, a nossa vida, ela tem que estar enquadrada na palavra de Deus. Temos que estar revestido de santidade, revestido de verdade, calçado os pés com a paz, tendo a certeza da salvação, estando preparados, como o apóstolo Paulo era preparado. Certa vez os filhos de Cefas foram tentar expulsar um demônio e acabaram apanhando. Saíram dali envergonhados, porque eles não estavam com a armadura de Deus em suas vidas, mas estavam com um coração perverso, querendo se aparecer, querendo ter a fama de expulsar demônios, um sentimento de grandeza, de soberba, e não estavam preparados na humildade como era o apóstolo Paulo. E assim foram envergonhados. Neemias se preparou antes de chegar ao rei. Você tem se preparado antes de chegar ao rei? Tem se preparado antes de tomar uma decisão em sua vida? Tem buscado a Deus a direção antes de casar? Se você não buscar a Deus antes de tomar uma atitude de casar-se, pode casar com a pessoa errada para o resto da sua vida, porque não buscou o Senhor. Assim fez Abraão, mandou buscar uma esposa para o seu filho, Isaque. Não queria que ele se envolvesse com nenhuma mulher estranha, mas somente com parentes de Abraão. E mandou buscar Raquel, sua parente. Ou melhor, mandou buscar Rebeca, a sua parente. Colocou tudo na direção de Deus. Assim estava fazendo Neemias, colocando na direção de Deus. Primeiro ele buscou a Deus e depois ele foi ao rei. Primeiro buscamos a Deus em oração. Se você está desempregado, desempregada, primeiramente você busca a Deus em oração. Busca com todo o seu fervor. Depois você vai procurar um emprego. Depois você vai trabalhar. Depois você vai correr atrás. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, meus irmãos e minhas irmãs. Esta palavra é para mim também. Não é somente para vocês que estão ouvindo esta mensagem, é para mim. É buscar a Deus em primeiro lugar em tudo que vamos fazer. E assim fez Neemias. E mesmo quando Deus dá a direção, teremos a oposição que você vai ver logo à frente. E aqui diz mais: e o rei mas deu, quer dizer, o rei deu tudo o que ele pediu, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Você veja bem que a mão de Deus estava ali, agindo. Deus não vem muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, Deus vem na simplicidade. Ele não vem com poderes sobrenatural, com anjo de fogo, com bola de fogo, mas ele vem na simplicidade, nas coisas simples, como um beija-flor.
que faz o seu trabalho aí na flor, como o passarinho que faz a sua casa, como o João de Barro que faz a sua casa. Então Deus, ele vem, as coisas pequenas e simples. Muitas vezes Deus está usando alguém para te corrigir, para te ajudar, para te dar uma palavra, para te aconselhar, como usou o sogro de Moisés para aconselhar Moisés, que estava cansado, que o fardo era muito pesado para ele. E Deus mandou o sogro de Moisés para ajudá-lo. E Moisés seguiu os conselhos do seu sogro. Então Deus vai usar alguém para te ajudar. Ele vai te ajudar você com as coisas simples. A mão de Deus estava ali. Alguém viu o poder sobrenatural de Deus? Não. Não vemos aqui nenhum poder sobrenatural de Deus, mas vemos a simplicidade de Deus, como diz em Jó, que Ele passa por nós e nós não vemos, e torna a passar e nós não o sentimos. Ele estava agindo aqui na vida de Neemias, porque Neemias estava buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Neemias não estava sendo egoísta, buscando somente para ele, mas ele estava buscando pelos seus irmãos. Ele estava buscando o reino de Deus. Meus irmãos, quando buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, não buscar desesperado aquilo que você precisa, porque Jesus diz que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que agem dessa forma, mas buscando a justiça de Deus e o seu reino, as demais coisas Ele acrescenta na nossa vida. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É fazer a vontade de Deus. É buscar a santidade. É orar pelo teu próximo. É fazer a vontade de Deus, socorrer o necessitado que está do teu lado. É ser um bom marido na sua casa. É ser uma boa esposa. É ser um bom filho, uma boa filha. Um bom pai, uma boa mãe. Um bom irmão, uma boa irmã, um bom cidadão, honrando e respeitando as autoridades, porque foi Deus que colocou as autoridades na terra, não difamando as autoridades. Então, agindo como um cidadão dos céus, isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus diz que as demais coisas serão acrescentadas. Assim estava Neemias buscando o reino de Deus, o reino de Deus, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exércitos e cavaleiros. Deus proveu tudo para Neemias, mas no versículo 10 diz que entrou a oposição. O que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Procurar o bem dos filhos de Israel, e eles ficaram revoltosos. Não queriam ver o bem do povo de Deus. Você acha que o diabo quer ver o teu bem, meu irmão? Hein, minha irmã? Você acha que o diabo quer ver o teu bem? De maneira nenhuma. Ele não quer ver o nosso bem. Ele tem inveja de nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Assim ele tentou Eva e fez com que ela pecasse e fossem expulsos do paraíso. Adão e Eva. Ele nos odeia. Ele só mata, rouba e destrói. E ele vai usar pessoas. Vai usar pessoas para colocar em nosso caminho, para dizer, não, não faça isso, não vai para esse lugar, você vai morrer lá. O apóstolo Paulo diz, estou disposto a morrer, já estou morto com Cristo. Por que eu estou com medo de ir para tal lugar? Eu já morri. Então vem a oposição. Neemias empreendeu uma grande obra, uma obra de restauração. Talvez você esteja fazendo uma grande coisa em prol do reino de Deus e vem a oposição. Ele não quer que você pregue para esta pessoa para que ela seja salva. Ele não quer que você vá fazer a obra que Deus te determinou a fazer. Ele quer impedir. Ele vai usar alguém para te contrariar.
Pelo fruto se conhece a árvore. Tiago diz que a sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia. Ela é cheia de misericórdia. Se você não ver isso na pessoa, se você ver a ira, a fúria, a pessoa encolerizada, pode ter certeza que por aí está o inimigo por trás dessa pessoa. Assim estava enfurecido. O que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Mas Neemias foi de mansinho. Versículo 11 diz, do capítulo 2: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias fechou a sua boca, porque ele sabia que ia ter oposição. Deus já tinha posto no coração de Neemias. Deus deu a direção para ele. E ele ficou quietinho. Muitas vezes Deus revela alguma coisa para você, põe no teu coração alguma coisa para você fazer. E você tem que guardar para si mesmo. Se você for abrir a boca, você vai se encontrar igual a José. Vai ser vendido pelos seus irmãos. José foi contar o seu sonho a toda a sua família, e aí ele foi vendido como escravo e teve que passar 13 anos na cadeia, na prisão. Então tem que guardar o segredo que Deus te dá. Tem que ser prudente. Assim fez Neemias. Não era hora de declarar, era hora de ficar quieto. Tem o tempo para se calar, tem o tempo de falar, mas tem o tempo de se calar também. E temos que ficar calado. Deus pôs em nosso coração, então guardamos para nós mesmos, esperamos o cumprimento da sua palavra, esperamos a sua direção mais uma vez. Assim foi Neemias. Deus tinha posto no seu coração. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta no monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, o viveiro do rei, e não havia lugar onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, e nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Guardou em segredo. Ainda não era o tempo. Primeiro você investiga, você observa aonde você vai entrar. Observa, tenha prudência. Temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente, como o Senhor Jesus disse. Prudente, observador, esperar a direção de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração. Tem que estar com os ouvidos bem sensíveis para ouvir a voz do Santo Espírito e aguardar a direção de Deus. Deus mandou um anjo para falar com Cornélios, porque ele estava orando. Mandou uma visão para Pedro e confirmou. Deus confirma uma coisa com a outra. Assim Deus estava direcionando Neemias. Ele ia para fazer uma grande obra. Tinha oposição, tinha Sambalate, Tobias, Gesem. E Neemias tinha que ter prudência, porque ele ia pisar numa terra que estava ali em ruínas, como Jerusalém. E ainda existia pecados do povo, que ainda não tinham se convertido totalmente. Então era um terreno onde estavam os inimigos ao redor, guardando a destruição de Jerusalém, guardando a ruína. O diabo não quer que você restaure a sua vida espiritual. O inimigo não quer que você restaure a sua cidade. O inimigo não quer que você restaure a sua casa, que você levante a bandeira como Moisés levantavam as mãos para orar, para buscar a Deus. E quando Moisés estava com a mão levantada, as mãos levantadas,
O povo de Deus vencia, mas quando as mãos de Moisés eram abaixadas, os amalequitas venciam o povo de Israel. Então o inimigo não quer que você levante a bandeira da vitória. Ele não quer que você levante a bandeira da oração, do clamor na tua casa, porque isso vai edificar a tua vida. Vai fazer com que as muralhas, vai fazer com que o muro da sua cidade sejam levantados novamente. Vai fazer com que a sua vida espiritual seja edificada. Então ele não quer. O apóstolo Pedro diz que o inimigo fica ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, devorar. Ele fica perto das cinzas. Ele fica rodeando a pessoa para que ela não prospere na sua vida espiritual. Então ele fica ao derredor. Assim estava Sambalate e Tobias, estava ali na circunvizinhança, ao derredor. Não vai fazer coisas boas para esses judeus, não. Não vai edificar essa cidade, não. Não, essa pessoa não pode voltar para a igreja. Essa pessoa não pode voltar a ser um bom cristão. Essa pessoa não pode ter a sua vida edificada. O que vai ser de nós? Assim agem os demônios. Eles não querem. Não querem ver o teu sucesso. Não querem ver a sua vitória. Não querem ver a tua vida espiritual próspera. Não querem ver você marchando rumo a Sião celestial. Não deixa o inimigo roubar a tua coroa. Guarda o que tens, meu irmão e minha irmã, para que o inimigo não roube a tua coroa. Ele lança setas à nossa mente. Por que adianta você ir na igreja? Olha a sua vida, a miséria que se encontra. Olha o estado que você se encontra. Vai fazer o que na igreja? Então ele acha que é inútil. Ele lança setas para te desanimar, para fazer com que você não vá para a casa de Deus. Neemias não deu crédito para isso. Neemias foi quietinho em Jerusalém. À noite ele rodeou toda a cidade, observou tudo o que tinha que ser feito. Meu irmão e minha irmã, Deus diz por essa palavra: observa ao teu redor, observa ao teu derredor, observa ao teu derredor. Deus vai te dar o escape. Confia no Senhor, vá para a casa do Pai, busca a Deus em oração e Ele vai edificar a tua vida. Ele vai edificar a tua casa. Ele vai fazer obra no meio da tua família. Não perca o rumo, a direção que Deus te deu, mas continue a batalhar pela fé. Meu irmão e minha irmã, batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus te deu a fé. É a arma que vence o mundo. É a fé, o escudo da fé. Assim estava Neemias. Observou todas as coisas. Então lhe disse: vede, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada. Então o inimigo ele quer ver a miséria. O diabo ele quer ver a sua vida destruída. O inimigo ele quer ver você não ler mais a Bíblia. O inimigo ele quer ver você deixar de orar, deixar de congregar, deixar de buscar a Deus, porque assim você viverá na miséria. Aqueles que deixam o manancial das águas vivas serão pisados no chão, terão seus nomes escritos no chão. Se me deixardes, eu deixarei vós também, diz o Senhor. Então o inimigo ele quer que você deixe a Deus. Não está adiantando nada buscar a Deus. A minha vida continua nesse estado. Assim ele quer que você pense. Assim ele queria que Eva pensasse que ela ia ser semelhante a Deus. E Eva morreu espiritualmente. Adão e Eva morreram espiritualmente e foram expulsos do paraíso. Creia somente na palavra de Deus, ouvinte. Nós viveremos pela fé e não por vista. Vivemos pela fé, pela certeza no que está escrito neste livro, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus. E estava Neemias, analisando toda a miséria que se encontrava em Jerusalém, suas portas queimadas a fogo. E ele diz: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Aí Neemias contou que veio lá em direção de Deus, que Deus tomou providência em tudo na sua vida para edificar Jerusalém.
como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então dissera: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Todos se uniram para o bem. A união. A igreja estava orando. A igreja de Atos estava orando. Perseveraram unânimes em oração. De repente veio um grande terremoto. Línguas repartidas como de fogo caíram sobre as suas cabeças. A igreja foi cheia do Espírito Santo. A igreja estava unida. Assim Deus quer com você. Que você esteja unido e unida no corpo de Cristo, na igreja. E você esteja unido na sua casa com os seus irmãos em oração. Buscando a Deus. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E assim estavam unidos. Todos se uniram e reconheceram que era Deus que tinha mandado Neemias. Todos reconheceram e se esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo, aí vem novamente o inimigo. A oposição se levanta novamente. O que ouvindo Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar vós contra o rei? Então eles se levantaram mais uma vez contra o servo de Deus Neemias, e zombou deles. Desprezaram. Assim o inimigo disse. Pode usar alguém para dizer para você assim: perca de tempo fazer isso. Isso aí, ó. Tá tanto tempo assim. Você vai fazer isso aí? Não, isso aí não vai dar em nada não. E zomba de você. Olha lá o crentinho indo para a igreja. Que é aquilo? Mas aquele homem não fumava, não bebia, não estava no bar ali o tempo todo? Brigava, agora está indo para a igreja? Então o inimigo zomba. Ele quer ver você em ruínas. Mas mostre para o teu inimigo hoje. Porque hoje Deus está preparando uma mesa. Na presença dos teus inimigos, Ele está ungindo a tua cabeça com óleo e o seu cálice transbordará. Ele está te ungindo hoje. Está te levantando e tomando você pela sua mão. Está preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. Ainda que zombem, ainda que te desprezem, Deus não te despreza. E o Senhor Jesus te chama, e você ouve a voz do seu pastor, nosso Senhor Jesus. O inimigo persegue. O inimigo lança palavras de desânimo. Usa alguém para te desanimar. Usa alguém para zombar de você. Usa alguém para dizer para você que não vale a pena. Que não vale a pena orar. Que não vale a pena servir a Deus. Que não vale a pena fazer o bem. Mas Deus diz pela sua palavra: não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Jesus venceu Satanás pela palavra da verdade. Ele vem com palavras de desânimo, dizendo para você que não vale a pena. Mas Deus vem pelo Santo Espírito e coloca a sua palavra no seu pensamento, no teu coração. E aí você esconde a palavra de Deus no seu coração. E você vai vencer. Assim Jesus venceu Satanás pela palavra de Deus. Ele veio com o Salmo 91. Pode pular daqui, que Deus dará ordem aos seus anjos. Jesus diz, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Jesus venceu o diabo pela palavra da verdade. Ainda que lancem palavras contra a sua vida, ainda que te desprezem, que você agora é crente, que você vai na igreja, a sua vida está na miséria, e a sua vida está pior do que era quando você estava no bar, no mundo. Não dê crédito. O teu Deus está te conduzindo pelo deserto, por um caminho que você não conhece. Assim Deus conduziu o seu povo para que não visse a guerra por um caminho mais longo, por um caminho que eles não conheciam, para que não quisessem voltar para trás por causa da guerra. Assim Deus está fazendo contigo. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão e te esforço e te ajudo. Deus está contigo.
Ainda que o seu exterior se corrompa, há um edifício feito por Deus nos céus. Ainda que você esteja passando hoje pelo deserto, pelo vale, ainda que hoje na tua casa pode estar faltando muita coisa em escassez, mas isto é um teste na tua vida, esta é a trajetória para o teu crescimento espiritual, porque o teu Pai que te ama está tratando contigo e está te santificando pelo fogo, está sendo provado pelo fogo como o ourives prova o ouro, até que resplandeça a imagem do ourives no ouro, até que você esteja preparado, como Jesus Cristo foi provado por Deus, foi tentado pelo diabo no deserto, 40 dias e 40 noites. Mas diz que ele estava com fome, e o inimigo tentou ele com pedras, para que ele transformasse em pães. Ele passou por estas provas, por estes testes, mas depois diz a Escritura, que os anjos de Deus vieram e serviram o Senhor Jesus. Serviram o Senhor Jesus. Suporte, meu irmão e minha irmã. Suporte mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Já pensou se Neemias fosse dar crédito àquilo que ele ouviu? Já pensou se Neemias fosse ligar para o desprezo que ele foi desprezado? Ah, não vale a pena fazer isso. E aquela pessoa lá não vale mais nada. Você vai orar por aquela pessoa? Então ele coloca desânimo. Não vale a pena. E o teu marido não vai mudar de jeito nenhum. Ixi, aquele bebu, ele não vai mudar. Mas Deus diz pela sua palavra, orai sem cessar. Orai sem cessar. Aquele que bate a porta se abre. Aquele que pede recebe, o que busca encontra. Você vence o diabo pela palavra de Deus. Assim fez Neemias. O que Neemias fez no versículo 20 do capítulo 2? Então lhes respondia e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias respondeu o diabo pela palavra de Deus. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. O nosso Deus nos fará prosperar. Com o nosso Deus saltamos muralhas. Com o nosso Deus fazemos proezas, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E assim foi Neemias. Neemias passou por muitos testes, passou por muitas provações, mas ele não desistiu. Neemias não desistiu. No capítulo 4, eles se levantam novamente. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Assim ele agiu contra o Senhor Jesus. Foi 3 testes. O primeiro, das pedras se transformarem em pães. O segundo, para que ele se jogasse lá de cima do pináculo. E o terceiro, para que ele se prostrasse diante do diabo. Foram 3 testes. E assim estava Neemias sendo perseguido, porque começou a fazer uma grande obra para Deus. O inimigo se enfureceu. Ele se enfurece, mas a palavra de Deus diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista ao diabo em oração, em perseverança, porque aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Como foi provado, 32.000, mas somente 300 do Gideão é que foram para a guerra. O resto foi tudo para suas casas, porque só os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Vem a oposição, vem a perseguição, vem a afronta, mas Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como um homem que edificou a sua casa na rocha. Veio as tempestades, as enchentes, veio os ventos contra aquela casa e ela não caiu. É como uma palmeira, o vento chega a envergar a palmeira, ela chega a envergar para um lado, enverga para o outro, vem aquele vento, aquela tempestade, mas ela não quebra. Assim é você, meu irmão e minha irmã, amados do Senhor.
Se você está com a sua vida edificada na rocha, se você pratica a palavra de Deus, pode vir o inimigo contra a sua vida, mas ele não vai prosperar. Mas você vai prosperar naquilo que você está fazendo. Então ficaram enfurecidos. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Então zombam. Que fazem esses crentes? O que eles querem aqui? Permitiste-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita. Disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Afrontando Neemias. Vai vir uma raposa e vai derrubar este muro. Qualquer ventinho que vem aí vai derrubar. Qualquer tempestadezinha, esse cristão abandona a igreja. Qualquer vento eu vou te assustar. Assim o inimigo lança setas. Lança setas contra a tua vida. Mas o que Neemias fez? Reclamou? Neemias fugiu? Neemias correu? Neemias brigou, discutiu com alguém? Não. Versículo 4 do capítulo 4 diz: ouve, ó nosso Deus, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cala o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Neemias orou. Assim Deus requer de cada um de nós. Ore em todo o tempo. Ore sem cessar, que você vai vencer, meu irmão e minha irmã. Você vai vencer através da oração. A palavra de Deus diz que aquele que domina o seu espírito é maior do que quem toma uma cidade inteira. Dominar o espírito é não dar ouvido para as afrontas, mas ficar em silêncio. Manter a comunhão com Deus, manter a paz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, diz o Senhor. É na vossa paz que terei a paz. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não é esta pessoa que você tem que guerrear, discutir, bater de frente. Mas na oração você vai vencer o teu inimigo, que está usando alguém para te afrontar, que está usando alguém para te falar palavras que te denigrem, para te falar palavras que deixam você prostrado, triste, abatido e abatida. Mas saiba que por trás destas pessoas está o inimigo, usando alguém para te entristecer, para te fazer voltar para trás, para te desanimar. Neemias orou a Deus. Neemias entregou na mão de Deus. Recebeu uma afronta, pagou com oração. Versículo 6 diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Já estava na metade da obra, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. O inimigo fica furioso quando você está no rumo, quando você está na direção de Deus. O inimigo fica furioso, cai coisa na tua casa. Quando você começa a orar, alguém bate na porta. Quando você começa a buscar a Deus com fervor, cai alguma coisa dentro da sua casa. É barulho, é cachorro que late, é vizinho que briga. É uma confusão terrível. Porque você está na direção de Deus. Então vem a perseguição do adversário. Todos aqueles que querem buscar a Deus piedosamente serão perseguidos. Se você começar a orar, a buscar a Deus, a santificar a tua vida, a fazer o que Deus requer de você, o inimigo vai te perseguir, mas ele vai se levantar para cair. Porque você perseverar, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Assim estava o inimigo, enfurecido contra Neemias. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém.
e para os desviarem do seu intento. O inimigo ele quer fazer você sair do seu intento, deixar de fazer aquilo que Deus pôs no teu coração. Você viu? Veja bem, o versículo é claro, no capítulo 4 de Neemias, versículo 8. E para os desviarem do seu intento, levantou um monte de gente aqui, ó. Asdonitas, amonitas, arábios, levantaram-se com o intento de desviar. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém para os desviar do seu intento. Então o inimigo levanta um barulho. Ele cria uma confusão na tua casa que você não entende. Ele cria uma desordem na tua família, na tua casa, joga um contra o outro. Ora você está bem com a sua mãe, já está ruim com o teu pai. Ora você está bem com o teu pai, já está ruim com a tua irmã. Está bem com a tua irmã, já voltou a brigar com a sua mãe. Então o inimigo ele lança um contra o outro. Ele faz a contenda. Assim ele levantou um monte de gente contra Neemias. Levantou com o intento de desviar do objetivo que Neemias tinha, de reconstruir o muro de Jerusalém, de colocar as portas, trocar as portas da cidade de Jerusalém. Então, quando você quer edificar a tua vida espiritual, quando você quer edificar Jerusalém, vai vir a oposição. Você está lutando contra o pecado. Na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. O que quer dizer este versículo? Porque a luta contra o pecado, ela exige força e muita perseverança. O adversário não quer que você deixe de fumar. Ele não quer que você deixe de falar mal dos outros. Ele não quer que você deixe de ir na igreja. Aliás, ele quer que você deixe de ir na igreja. Ele não quer que você pare com as coisas erradas. Ele quer te manter preso, presa, em miséria, em grande ruína, para que você não venha a prosperar. Assim estava o inimigo, perseguindo Neemias, com o intento de tirar ele do seu objetivo. Mas diz versículo 9 mais uma vez, como Neemias era. Nós aprendemos aqui, Senhor, pela tua palavra. E o que Neemias fez? Afrontou eles? Neemias revidou? Não. Aqui diz, no versículo 9 do capítulo 4, porém nós oramos ao nosso Deus, santo Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Neemias orou a Deus, buscou a Deus mais uma vez, mas também fez a sua parte, vigiou. Diz o salmista que pela manhã farei a minha oração e vigiarei. Para você não perder a sua oração, amado e amada do Senhor, tem que vigiar. Para o inimigo não roubar a tua coroa. É orar e vigiar o que você vai dizer. Porque ele vai vir com ciladas, vai vir usando alguém para te afrontar. E você tem que saber que ele está por trás daquela pessoa. E você vence na oração. Não revide. Não lute. Mas ore a Deus. Entrega na mão de Deus. E foi o que Neemias fez. Oraram a Deus e entregaram na mão de Deus. Então diz aqui no versículo 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra deles. Tentaram entrar escondidos para pelejarem contra eles, com o intento de matá-los. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares que tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos para detrás do muro, e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, contra Jacó não vale encantamento. Deus dissipou o conselho deles. Deus dissipou. Deus é o guarda fiel, que não dorme e não tosqueneja. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam. Cada um com uma mão fazia a obra,
e na outra tinha as armas. É uma mão na obra, no trabalho, e a outra mão na espada, na palavra de Deus. Ela tem que estar contigo em todo o tempo. A palavra da verdade, ela é a espada do Espírito. É por ela que Jesus venceu Satanás. É pela palavra de Deus que vamos apagar os dardos inflamados do maligno. Pela palavra de Deus venceremos. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia aos lombos, edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disses eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Deus peleja por nós. É Ele que luta, é Ele que guerreia as nossas guerras. O Senhor é por ti, meu irmão e minha irmã. Continue firmes a pelejar, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Assim trabalhamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra, e nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos. Cada um ia com as suas armas. Nem para tomar banho eles largavam das armas. Estavam o tempo todos firmes, num só propósito: fazer a vontade de Deus. Assim estava o povo de Israel. No capítulo 6 diz: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate e Tobias, Gesem o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer o mal. Perseguiram Neemias mais uma vez. Se levantou e começou a enviar mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Assim Neemias mandou os mensageiros avisar a Sambalate e Tobias, porque eles queriam que eles fossem para lá. Mas Neemias enviou mensageiros e disse assim: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse-a e fosse ter convosco. Quando você está fazendo a obra de Deus, quando você está orando, alguém vai bater na tua porta e vai dizer: chega, chegou um parente seu aqui agora, você tem que deixar de orar urgente e vem atendê-lo. Alguém vai te perseguir, para que você venha deixar de orar, para que você venha deixar de buscar a Deus em primeiro lugar. Você entenda um propósito de orar todos os dias, tal hora. O inimigo vai colocar alguém para que você não ore nesta hora, para que você não cumpra o seu propósito, para que você não cumpra o seu objetivo. Mas Deus está quebrando as armas do inimigo, Deus está quebrando o arco e cortando a lança do teu adversário. Meu irmão e minha irmã, faça um propósito e continue firme. Ainda que venha o inimigo usar pessoas para fazer você desanimar, para deixar de buscar a Deus, não desista. Persevere, continue orando e deixe a pessoa batendo na porta. É o inimigo que está usando esta pessoa para que você deixe de orar, para que perca o seu propósito com Deus. Neemias respondeu: e enviei-lhes mensageiros a dizer, capítulo 6, versículo 3, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Não poderei descer, não poderei parar de orar. Não vou parar de orar. Por que cessaria esta obra? Por que eu vou deixar de orar, de buscar a Deus? Enquanto eu deixasse e fosse ter convosco, vou parar de orar para resolver problemas pequenos? De jeito nenhum. Vou continuar no meu propósito. E assim foi Neemias. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhes respondi 4 vezes. Mandaram buscar Neemias. 4 vezes Sambalate e Tobias queria que Neemias fosse ter com eles, fosse ter uma conversa com eles. Por 4 vezes o inimigo persistiu. Assim foi Dalila,
que insistiu com Sansão, que tentou a Sansão até que lhe revelasse o seu segredo. Ela perseverou tanto, assim o inimigo persevera. Ele tentou 4 vezes com que Neemias parasse a construção do muro. Mas Neemias, pela 4ª vez, ele respondeu da mesma maneira. Versículo 5 do capítulo 6 de Neemias. E então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, a carta estava escrita essas palavras: entre a gente se ouviu, e Gusmu diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificas o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Queria armar uma cilada para Neemias. Versículo 8. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizeis, o que dize coisas nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração inventas. Neemias respondeu para eles. Versículo 9. Pois todos eles nos procuravam atemorizar. Eles queriam atemorizar Neemias. As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Então eles diziam para Neemias que as mãos de Neemias iriam largar a obra, ou seja, amaldiçoando as mãos de Neemias. Assim o inimigo vem e se levanta. Você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir receber a cura dessa enfermidade, você não vai conseguir este propósito de oração, você não vai conseguir os seus objetivos. Mas o que Neemias fez? Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Na área que o inimigo está lutando contra a sua vida, peça para Deus esforçar. Peça para Deus esforçar as tuas mãos. Peça para Deus esforçar a tua mente. Peça para Deus esforçar o teu coração. Peça para Deus esforçar a tua vida espiritual. Peça para Deus te esforçar. Peça para que Deus não venha deixar os seus joelhos desconjuntar-se, mas esforçar. Assim Neemias pediu para Deus esforçar as suas mãos, porque ele estava sendo atacado pelas mãos, atacado nas mãos. A área que você está sendo atacado, meu irmão e minha irmã, seja em qual área da sua vida, peça para Deus te esforçar. Peça para Deus te esforçar. Assim fez Neemias. Versículo 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo, bem mais uma vez, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Mais uma cilada para ele, para que ele entrasse na casa de Deus de qualquer jeito, e lá não podia entrar somente o sumo sacerdote. Versículo 11. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias estava focado. Ele sabia que Sambalate e Tobias estava por trás deste homem. Versículo 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. É igual o profeta velho. Eu sou um homem como tu, sou profeta como tu. Vamos na minha casa comer o pão e beber. Não era para o profeta não voltar, mas ele deu ouvidos ao profeta velho e depois foi morto por um leão. Depois que alimentou a sua carne, foi morto por um leão. Meu irmão e minha irmã, ainda que o inimigo venha, ele vai usar pessoas para te desanimar. Ele vai usar vários tipos de pessoas para fazer com que você venha deixar o seu objetivo. Mas não deixe. Lute até o fim. Combata o bom combate da fé, que você vai vencer. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Queriam fazer como fizeram com Daniel. Queriam achar alguma coisa contra Daniel, mas não acharam.
Lembra-te, meu Deus. E aqui o versículo 14 do capítulo 6 diz que Neemias orou novamente. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Neemias entregou os seus inimigos na mão de Deus. Entregue os teus inimigos, meu irmão e minha irmã, na mão de Deus. Não faça justiça própria, mas entrega nas mãos de Deus. Assim Neemias perseverou. E no versículo 15 do capítulo 6 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, ou melhor, de Elu, em 52 dias. Um muro que era para ser levantado talvez há alguns anos. Neemias conseguiu levantar este muro com a ajuda de Deus em 52 dias. Perseverou. Foi uma luta. Persevere, meu irmão e minha irmã, na oração. Assim Daniel perseverou. Era 3 semanas que Daniel estava orando. E o anjo Gabriel não veio trazer notícia para Daniel, porque estava guerreando o arcanjo Miguel contra o príncipe da Pérsia. Porque o príncipe da Pérsia se opôs contra o anjo Gabriel. Teve que chamar o arcanjo Miguel para que lutasse contra o príncipe da Pérsia. Foram 3 semanas de jejum e oração, e Daniel não perseverou. Mas o anjo disse para Daniel: desde o primeiro dia, Daniel, em que aplicaste o teu coração a perseverar, a te humilhar diante do teu Deus e a compreender, eu vim por causa das tuas palavras. Deus estava ouvindo a oração de Daniel. Mas existe um combate aqui neste mundo contra principados e potestades que não querem ver a nossa vida prosperar. Assim tentaram contra Neemias, mas Neemias perseverou até o fim. O inimigo se levanta para cair. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar em tudo que faz receberá a recompensa. Versículo 16. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. O inimigo vai ter que reconhecer que foi a mão de Deus na tua vida, em nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, o que nós aprendemos pela palavra de Deus, que é através da perseverança e através da oração, tudo que Neemias fazia, os ataques que ele recebia, ele entregava nas mãos de Deus. Ele orava, ele buscava a direção de Deus, ele buscava a Deus em oração. Assim Deus requer de cada um de nós. Quer vencer? Busque a Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, uma palavra tão extensa, Pai, tinha muitas coisas para dizer, mas o tempo não dá. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que nos vivifica, que nos encoraja, que nos traz a vida, a perseverança, a força e o poder. Senhor, esforça todas estas vidas para que busquem o Senhor, para que sejam vitoriosos em tudo o que fizerem, segundo a Tua vontade. Toma, Pai, em Tuas mãos todas estas vidas. Receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.